Eu quero pensar com os irmãos, peço aos irmãos que abram, por favor, lá em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 5. Eu vou pegar uma carona, na verdade, aí, esse fim de semana, eu imagino que na sexta-feira, quem é da EBD de sexta-feira, e no domingo nós tratamos na manhã sobre a lição com o tema oração modelo. Eu não vou falar sobre oração especificamente, mas tanto na escola bíblica dominical, na sexta-feira e no domingo, quanto no culto à noite, nós falamos muito sobre oração. Mas para a nossa reflexão hoje aqui, no nosso estudo bíblico, eu quero trazer à memória um dos fatores predominantes na oração, que se chama a fé. Não é? A gente não tem como orar, num outro momento a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns obstáculos, né, que a gente tem na oração, dentre eles a fé ou a falta de fé. Mas hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema perseverança da fé. E aí eu peguei o texto aqui de Gênesis, lá de Abraão, um episódio um tanto quanto conhecido, mas que nos traz lições tão valiosas em todo o tempo, e é o que eu quero pensar com vocês nesta noite. Gênesis 22, vamos ler só até o versículo 5, mas aí você deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos fazer uso de outros versículos também. É justamente o momento em que Deus põe Abraão à prova, né? O texto vai dizer assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe e disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Queridos, quando o assunto está relacionado à fé, Abraão é um dos personagens bíblicos que mais nos serve como exemplo. É uma das pessoas que se destaca nesse ponto e nesse quesito chamado fé. Não distante, ele vai ser conhecido como pai da fé. E aí nós vamos entender um pouquinho de tudo isso aqui. O primeiro ponto para a gente começar a entender, que eu quero pensar com vocês, é justamente isso. A perseverança, ela nos encoraja a prosseguir. E a gente volta lá no versículo de número 4, vai dizer assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Queridos, eu sei que os desafios que nos sobrevêm, ele vem de maneira diferente para cada um de nós. E eu sei também que existem desafios que o próprio Deus é quem coloca diante de nós, de forma até educativa, até para nos ensinar, até para trazer algo para a nossa vida. O próprio Deus, às vezes, coloca diante de nós, em algumas situações, para experimentar a nossa fé. E quando eu digo que Abraão ele é um exemplo de fé, porque, e como eu falei também, né, as questões elas são variadas. Algumas pessoas são provadas às vezes. Hoje nós estamos comemorando o Dia do Trabalhador, mas nós temos muitas pessoas que estão na prova por conta do emprego, estão desempregadas. Muitas famílias estão talvez sem o sustento dentro da sua casa. Existem também pessoas que talvez no dia de hoje estejam enfrentando a enfermidade. Outras, problemas de relacionamento dentro da família, ou talvez problemas conjugais. Ou seja, a natureza das provações, elas são variáveis, de uma pessoa para outra, de uma família para outra. Mas aqui, irmãos, o Senhor, quando coloca Abraão à prova, ele está mexendo praticamente naquilo que há de mais precioso. E aquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa família aqui na terra, é claro,
consequentemente, os nossos filhos. E eu gosto muito de pensar em Abraão e não me esquecer também de Jó. Eu fico imaginando como não foi a cabeça desses homens quando foram colocados à prova, e prova essa que relacionava a sua família. E aqui em especial, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não consigo, a minha mente, eu não consigo acompanhar essa prova que Abraão passa aqui, diante daquilo que Deus pede a ele, o seu filho em sacrifício. E nós, por natureza, humana que temos pela nossa paternidade, tudo que nós queremos, irmãos, é sempre defender e proteger os nossos filhos. Na grande maioria dos casos, em algumas exceções, Rosângela, da área da psicologia, em algumas exceções, tem aquele pai que entrega o filho à própria sorte. Mas na grande maioria, irmãos, os pais vão até o fim. E há momentos, às vezes, principalmente quando é mais bebezinho, que tem aquelas situações de um bebezinho de infância, que é a cólica, que é uma febre. Às vezes a gente fica pedindo até para Deus passar para a gente, se for possível, Senhor, passa esse sofrimento do meu filho ou da minha filha para mim. Não deixe ele ou ela perecer. Isso é muito comum nosso. Agora imagine, irmãos, Deus chegar para nós, nos colocar à prova ao ponto de pedir um dos nossos filhos em sacrifício. Eu fico imaginando, irmãos, como não foi a mente de Abraão quando ele recebe de Deus esse desafio. Mas por ser pai da fé, por ser Abraão quem é, ele administra de um jeito que, como eu falei, nos serve como inspiração. De um jeito que talvez eu e você não faríamos da mesma forma. Ou melhor, eu creio que muitos até fariam, mas questionariam a Deus. Por que, Senhor? Por que, meu filho? Por que nesse tempo? Por quê? Por quê? Por quê? E aqui, irmãos, nesse versículo tem algo interessante. Ele já está praticamente no 3º dia. Eu fico imaginando também que essa foi uma das mais duras viagens que Abraão pôde fazer. Tem viagem, às vezes, irmãos, que a gente se coloca num estado emocional tão conflitante, tão preocupante às vezes, e parece que quanto mais a gente quer chegar, mais o trajeto demora. No ano passado eu fui a um sepultamento de um tio aqui no estado do Rio. É uma sensação estranha você indo viajando, você está viajando, você está tendo horas ali numa viagem, está indo para um sepultamento. O pastor também teve, há pouco tempo, lá em Vitória. É uma sensação assim, você fica... Não é uma viagem, tu não consegue curtir a paisagem, você não consegue curtir nada. Aqui Abraão está no 3º dia, irmãos, andando. E eu fico imaginando, irmãos, que talvez nesse tempo aqui, talvez ele tivesse tudo para tentar pensar em desistir, tivesse tido um particular com Deus, perguntando a Deus o porquê disso, ou se possível, Senhor, passa de mim. E Deus pega Abraão, na verdade, em um dos momentos em que aparentemente está tudo tranquilo com ele. Sua casa vai bem, sua vida vai bem, seus negócios vão bem. Mas é justamente o filho da promessa que está sendo agora levado para o holocausto. E aqui, irmãos, na trajetória cronológica aqui, ele já está no 3º dia. E aí ele nos ensina nesse primeiro ponto aqui acerca dessa perseverança, que ao invés de nos fazer parar, que ao invés de nos intimidar, que ao invés de nos fazer acovardar diante da situação, muito pelo contrário, ele prossegue. Ele prossegue. E às vezes, irmãos, na nossa caminhada frente aos desafios, a gente acaba esmorecendo, em primeiro lugar, na fé. No domingo, lá na nossa classe, nós batemos um papo muito legal, e eu creio que as outras classes também da mesma forma. E nós falávamos sobre essa questão de você ficar nessa dependência de Deus. Tem situação que não é fácil, só mesmo pela fé.
Só mesmo pela fé. Até mesmo na hora de você pedir a Deus, quanto mais você receber de Deus, somente pela fé. E uma das coisas, irmãos, que Satanás se encarrega de fazer nos momentos de aflições, não é só essa, mas uma das, o que nós falamos ali é justamente isso, é lhe fazer se desligar um pouco da sua conexão com Deus através da oração, da leitura da palavra, ou seja, te tirar o foco para te fazer esmorecer na fé. Nessa caminhada, nos fazer esmorecer na fé. E aí na segunda-feira aqui na Geração Esperança, nós estávamos falando não sobre isso, mas eu fiz menção aqui, estamos em campanha de missões ainda, e aí eu estava comentando com eles ali sobre alguns países fechados à entrada da Bíblia, da Palavra de Deus. Alguns países onde os ditadores não deixam a Palavra de Deus entrar. E não deixam por quê? A resposta é simples. Aonde a Palavra de Deus entra, ela leva a transformação. Ela abre a mente da pessoa. Lembra de Lutero? A gente sabe sintetizado ali os feitos de Lutero, é verdade. Mas quando você busca na história de Lutero, o que Lutero consegue ver, a partir da palavra de Deus, a gente consegue entender o porquê da aversão à Bíblia em algumas nações, do porquê não entrar. E Satanás, sabendo disso, ele se encarrega de endurecer cada vez mais o coração desses homens em não deixar a palavra de Deus entrar. A mesma coisa, irmãos, é a oração. É a oração. Ele sabe do poder que tem a oração. E aí ele tenta nos tirar dessa conexão da oração e da leitura da palavra de Deus para nos fazer esmorecer na fé, na nossa caminhada. E é aqui que Abraão vem mostrar para nós que seja qual for, e ele tem consigo talvez uma das maiores provações. Provação essa, como eu falei, colocada por Deus, o versículo número 1 apresenta isso para nós. Foi Deus quem colocou diante de Deus, talvez uma das maiores provações, seu filho. E ele mostra para a gente o seguinte: não desista, persevere na fé, continue na caminhada, persevere na fé, avança, não para, não olhe através das circunstâncias. As circunstâncias às vezes podem parecer até algo inalcançável para nós. E aí eu estava pensando naquele louvor que às vezes nós cantamos aqui, né? Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Né? Quando tudo diz que não, a sua voz é que me encoraja a fazer o quê? A prosseguir. E esse encorajar a prosseguir aqui é justamente nesta caminhada minha e sua. Esse fortalecimento que nós precisamos, esse encorajamento que nós precisamos. Mas nós precisamos fazer o quê, irmãos? Perseverar. Por quê, pastor? Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Às vezes nós esmorecemos com facilidade, às vezes por questões tão banais. E por isso a ideia de perseverar vai além. É tipo assim, as lutas podem vir, as provações podem vir, as pressões podem vir, as conversações podem vir, mas eu não vou desistir, eu não vou parar. O meu Deus é o Deus do impossível, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. Abraão não escolhe isso, não é ele quem escolhe isso, é Deus quem coloca diante dele. E tem situações, vale ressaltar, que às vezes nós somos causadores. Tem provações que às vezes nós somos os causadores. Mas tem provações que, nesse caso aqui, é Deus quem coloca, irmãos, diante de nós. Na escola da vida espiritual, para testar a nossa fé e para nos fazer perseverar. Frente a qualquer situação, frente a qualquer desafio, nós precisamos perseverar. Jamais, na nossa caminhada, de 3 dias, de 1 semana, de 1 mês, de 1 ano, de 2, 3, não importa. A ideia e a lição que ele mostra para a gente aqui é justamente essa: não desanimar. Mas tem um segundo olhar também,
nesse não desanimar em relação à nossa caminhada cristã, na nossa caminhada cristã enquanto servos e servas do Senhor. Naquilo que Deus quer para nós, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto servos e servas do Senhor. Como eu disse, estamos em campanha de missões. Às vezes o Senhor tem cobrado de nós, ou tem nos colocado à prova em certas situações, ou talvez um chamado que você já tenha do Senhor, mas que ainda você fica se segurando, se prendendo ainda nesta caminhada cristã, não se entregando ao máximo, não confiando na sua plenitude no Senhor. E a gente consegue extrair isso aqui desse texto também. Primeiro sobre nós, sobre as nossas vidas. Segundo, sobre a nossa caminhada cristã. Sobre os desafios que Deus tem colocado também sobre nós. E Deus pede também para que nós possamos perseverar na fé. Jamais desistir, em qualquer situação, desistir. Porque assim como Deus foi com Abraão, na questão de Isaac, Deus é conosco também, em todas as questões. E quando o fator é serviço do reino, ou a serviço do reino, o plano de Deus ele é perfeito. O plano de Deus ele é completo, irmãos. E o plano de Deus também ele é único, ele é para cada um de nós. Então, queridos, na nossa trajetória, eu não sei qual é o espaço de tempo que você tem vivido, que tem vivido, ou que tem te afligido, ou o tempo que você tem passado por esse processo. Mas o que eu quero trazer para você, que Abraão mostra para a gente hoje, é que nós não podemos desistir. Precisamos perseverar na fé. Prova talvez maior foi a que Abraão passou. E talvez a minha e a sua nós não cheguemos nem perto do que ele passou. A segunda ideia que eu quero pensar com vocês aqui, irmãos, é que a perseverança, ela nos faz também crescer espiritualmente. Volte comigo, por favor, lá no versículo de número 8. O texto vai dizer assim: respondeu Abrão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E aí eu gosto dessa parte aqui, porque às vezes quando nós chegamos nessa parte do texto aqui, nesse contexto aqui, a gente se prende só nele aqui, a gente fica retido nesse ponto aqui. Mas tem alguns detalhes, irmãos, que nos faz também crescer espiritualmente, como ele cresceu, porque aqui Abraão já está em um estágio da sua vida espiritual. Ele está vivendo agora, ele consegue ter uma visão diferente, ele consegue ter uma conduta diferente, mas a história vai mostrar para a gente que em algum momento não foi bem assim. O texto vai dizer, você não precisa abrir, mas lá no capítulo de número 12, quando ele recebe a missão, sai da tua terra, da tua parentela, que é quando a história dele começa, ele começa a ser colocado à prova ali. E à medida em que ele começa a ser colocado à prova ali, ele começa também a se posicionar. Ele começa a se posicionar. No versículo 12, vai dizer que ele tem medo. Ele teme pela sua vida, por conta da sua esposa. Ser bonito, ele teme por morrer. Ele mente. Ele vai mentir também no versículo 13. E ele praticamente oferece a mulher dele a Faraó. No versículo 17. Ou seja, quando ele chega, irmãos, quando ele começa a sua caminhada, ele aparenta ser um ser tão comum, igual a mim e igual a você também. Mas o que ele mostra para nós aqui, irmãos, é que no seu processo de santificação, ele também vai crescendo espiritualmente. Ele vai crescendo, irmãos. E é isso que nós almejamos da igreja, que a igreja venha crescendo, irmãos. O crescimento espiritual, ele se dá a partir do momento em que nós procuramos ser cheios do Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que nós buscamos ter mais comunhão com Deus, a partir do momento em que nós nos reunimos como corpo de Cristo, que é a igreja, a partir do momento em que nós estamos na escola bíblica dominical,
A partir do momento em que nós estamos cumprindo o ID de Jesus, nós estamos sendo cheios e crescendo espiritualmente. Por isso que quando chega nesse ponto aqui que ele fala para o seu filho, Deus proverá, ele está praticamente no ápice, irmão, da sua fé. E é isso que Deus espera de nós também, mas não é algo que a gente, da noite para o dia, a gente consiga viver isso não, irmãos. E a trajetória dele vai mostrar isso para a gente. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, ele traz também para nós essa ideia desse crescimento. Ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Porque talvez se Paulo nesse ponto falasse como espiritual, as pessoas não fossem entender. Porque o nível que o apóstolo Paulo estava, a igreja ainda não alcançava, as pessoas ainda não conseguiam chegar naquilo que ele queria falar. E ele continua, e sim como carnais, como a criança em Cristo. O versículo seguinte vai dizer assim, deixa eu voltar porque fugiu aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Percebam, irmãos, o apóstolo Paulo traz essa ideia também desse fortalecimento, desse crescimento espiritual que nós precisamos ter, porque se não for assim, irmãos, a gente não consegue discernir as coisas que são espirituais. A gente não consegue chegar nesse ápice daquilo que é espiritual. A gente fica praticamente navegando ali, né? Sempre ali no superficial. Não conseguimos avançar. E aí quando a gente olha para Abraão, acha assim de Abraão, nossa, que homem de fé, de fato foi. De fato foi. Mas a história mostra que lá na frente não foi bem assim, ele era talvez como eu e você. Talvez tivesse como teve, né? E talvez tenhamos medo em algumas situações. Medo esse que talvez a gente não consiga olhar com os olhos espirituais, não consiga ver com os olhos espirituais. E aí a gente precisa fazer o quê? Precisa crescer. O que o apóstolo Paulo trata aqui, irmãos, é acerca desse crescimento, desse fortalecimento. E a ideia aqui é de bebê mesmo, de criança, né? Criança tem a fase dela de criança, né? Quando nasce, aos que são pais aqui sabem bem disso, né? Quando é o primeiro filho, então o segundo já é mais tranquilo, mas o primeiro, aquele cuidado, né? Esse dia eu estava lembrando lá de casa como é que foi quando Natália nasceu, a Chuquinha, tinha tantos ml certinho, aí Maria de primeira viagem, será que é o suficiente, será que não é? Ela chorava, achava que era mais, aí tem, não sei como é que está hoje, né? Mas na época era NAN, o tal do NAN, e tatatá, e tatatá, e tatatá, aí você tem que levar no pediatra para saber se já pode dar a papinha, e depois se já pode dar a comida sólida. Não é assim o processo da criança? O apóstolo Paulo, quando ele traz essa ideia, irmãos, ele traz para o campo espiritual e nos traz essa ideia de pessoas que ainda são crianças, que ainda não conseguem chegar no ápice de Abraão, que ainda precisam crescer, irmãos, espiritualmente. Mas o crescer espiritualmente, como eu falei, ele não se dá da noite para o dia, ele não se dá também de qualquer maneira. O crescer e crescer também com sabedoria, irmãos. Para crescermos com sabedoria é necessário vida com Deus. Não tem como ser diferente. É necessário termos vida com Deus, irmãos. E quando temos vida com Deus, e como falamos no domingo passado na Escola Bíblica Dominical, até a nossa maneira de orar, ela passa a ser diferente. Até o nosso pedir a Deus passa a ser diferente. Até o nosso aceitar a resposta de Deus, as respostas de Deus, também passa a ser diferente. E por que é que muita gente às vezes se embaraça no processo, nessa caminhada? Porque não entende, mas não entende por quê? Porque estão fracos. Porque ainda são crianças na fé. São meninos na fé. Não conseguem ver e nem se preparam para experimentar o sobrenatural de Deus, irmãos. De Deus. E isso só se dá com vida com Deus.
E mais um detalhe, irmãos. Isso é uma questão pessoal. Sou eu e Deus, é você e Deus. Eu não posso, a minha experiência de fé, ela é diferente da experiência de fé de todo mundo aqui. Só eu sei como eu me relaciono com Deus. Só eu sei como eu sou com Deus, como está a minha vida com Deus. Isso é pessoal. Eu posso estar no meio da igreja, no meio da multidão, mas Deus conhece o meu coração e Ele sabe como é que nós estamos ali. Eu estou com Ele ali em relação à minha fé, ao meu crescimento espiritual. Não basta só estar. Não basta só estar. É preciso crescer, irmãos. E é o que nós estamos precisando, e é o que Abraão mostra para nós. É bonito, né? Deus proverá. Olha que frase bonita, né? Deus proverá. Mas pare e pense comigo, irmãos. Já está praticamente tudo pronto. Tudo pronto. E Deus fala para ele assim, olha, Abraão fala para o seu filho, Deus proverá. E a fé de Abraão, irmãos, nesse ponto aqui é algo que eu peço a Deus para chegar lá, irmãos. Porque vejam que ele vai em determinado ponto, ele fala para os seus serviçais para ficarem ali e diz que nós vamos até lá e voltaremos. É fé demais ou não é, irmãos? É uma história bonita de se ouvir ou não é? Mas é uma história desafiadora de se viver, irmãos. É uma história desafiadora para nós. Eu também me incluo nesse pacote, irmãos. Mas precisamos crescer, irmãos, espiritualmente. Precisamos sair dessa fase, desse estágio, né? De meninos. Precisamos amadurecer cada vez mais e mais na fé. Perseverando na fé, crescendo na fé. E crendo como Abraão, de que Deus proverá. E aí sim, com toda autoridade, nós vamos dizer como Abraão falou, Deus proverá. E o terceiro ponto, irmãos, a terceira ideia, sobre a perseverança da fé, é que ela molda também a nossa postura, né? a nossa conduta espiritual, o nosso caráter espiritual. O nosso conjunto, né, de qualidades, de coisas boas. Isso de cada um de nós. À medida em que nós perseveramos na fé, irmãos, precisamos, né? Precisamos mudar de alguma forma. No versículo de número 15, 16, vai dizer assim, então do céu bradou pela sua segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Percebam? Ele chega no estágio, irmãos, e é nítido a mudança que há na vida desse homem e o conceito que ele ganha de Deus. É Deus que está falando com ele, irmãos. E eu fico imaginando, irmãos, Deus cobrando de nós, ou Deus nos colocando em certa situação e depois Deus voltando para buscar de nós uma resposta, um resultado, um posicionamento. Ou seja, aqui, irmãos, Abraão já está praticamente com o seu caráter moldado espiritual, seu caráter espiritual moldado. E é o que Deus espera de nós também, irmãos. E é o que Deus quer de nós também. Eu fico imaginando, foram poucas as palavras que o próprio Deus, né? O próprio Deus fala para Abraão, depois fala para o próprio Jesus, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo no batismo de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, o que não foi ouvir isso da parte do anjo, mas o que Deus mandou o anjo dizer a ele. Eu fico imaginando, irmãos, e pensando a meu e a seu respeito, sermos aprovados por Deus, sermos moldados por Deus ao ponto de recebermos essa aprovação dele. E ele dizer para nós assim, filho, descansa, filho, gostei de ver, senti firmeza aí, eu sinto que você chegou num ponto em que eu queria que você chegasse. Valeu a pena, não lance a mão no seu filho, não. Não se preocupe com esse problema, não. Não se inquiete com essa situação, não. Eu vi que você se manteve firme, você conseguiu ser moldado. O seu caráter espiritual conseguiu ser moldado. Não faça nada contrário, não.
Tá bom? Fique tranquilo, fique na sua. Ah, irmãos, eu fico imaginando que sensação gostosa é ouvir isso de Deus. Que sensação maravilhosa, né? Eu fico imaginando, não sei os irmãos, mas é tão bom às vezes, coisas simples na nossa caminhada cristã, coisas simples. Quando você está num ambiente e uma pessoa te identifica como um servo de Deus, como uma serva de Deus, às vezes pelo seu falar, pelo seu proceder, pela sua postura, pelo seu posicionamento. Isso já traz para nós, para mim, pelo menos para mim, eu fico tão feliz quando as pessoas conseguem ver isso. E a gente não vive num mundo hoje onde, né, as visões em relação às pessoas são variadas. Mas quando você chega num ambiente, a pessoa olha para você e vê que você é um servo de Deus e fala, poxa, você é um homem de Deus, não é? E você, poxa, sou sim. E são experiências que nós vivemos. E eu fico, irmãos, às vezes a minha mente, eu falo, meu Deus, se já é gostoso você ouvir isso de uma pessoa que consegue ver que você tem o seu caráter espiritual moldado, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, fico imaginando Deus olhando para nós, irmãos, da mesma forma, e nos vendo assim, tendo graça em nós. E é o que acontece, irmãos. É o que acontece com Abraão. E é o texto que retrata isso para nós, irmãos. E a ideia aqui de bradar é de Deus falar mesmo, né? De Deus trazer mesmo. A ideia de bradar, claro que eu não sei como foi o momento lá, né? Mas o bradar é gritar, berrar, é esgoelar. É essa ideia de falar mesmo, de expressar mesmo aquilo que você tá às vezes sentindo. E foi dessa forma, e é essa versão aqui que a minha Bíblia apresenta sobre o que Deus falou acerca dele. De tão feliz, de tão alegre que Deus estava com aquilo, irmãos. De saber que ele chegou naquele ponto, irmãos. E em consequência disso, irmãos, as bênçãos continuaram sendo jorradas na vida dele. Deus continuou abençoando a vida dele. Os versículos que se seguem ali, 17 e 18, vai dizer assim: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Que bênção, irmãos. Que bênção, irmãos. Nós conseguimos chegar neste ponto aqui, nesse molde. A ideia aqui é de molde mesmo. E Abraão consegue chegar. E ele não só supera a sua aprovação, como consegue chegar nesse modelo que Deus esperava dele. E a partir daí, irmãos, as bênçãos continuam a chegar. E são as lições que Deus mostra para nós. É a condição que Deus quer nos encontrar. E aqui eu trago a ideia do barro, né, na mão do oleiro. E eu olho para nós, eu olho para a minha vida, eu olho para a sua vida e eu me vejo no Senhor moldando, ou pelo menos nos dando a oportunidade de nos deixar ser moldados por Ele. E Deus vai trabalhando, como foi trabalhando em Abraão. E vem trabalhando e trabalhando em nós. Até chegar num ponto em que ele chega àquilo que Deus esperava dele. E é o que Deus espera de nós, irmãos. E por isso que nós necessitamos, irmãos, perseverar na fé. Esmorecer jamais. Jamais. Assim como Abraão, ele tinha as suas qualidades, como nós temos também. Ele tinha os seus defeitos, como nós temos também. Ele tinha princípios, irmãos, como nós temos também. Mas ele pegou tudo aquilo de bom que tinha e foi trabalhando, e foi melhorando, e foi se deixando ser moldado, e moldado, e moldado, e moldado, e moldado, ao ponto em que agradou a Deus. E é o que Deus espera de nós, irmãos. Deus tem nos dado a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Em vários aspectos. Deus tem nos dado prova de que Ele tem estado conosco em toda e qualquer situação. Deus tem provado isso para nós. E Deus espera de nós
que nós venhamos nos deleitar nos braços dele, que não venhamos esmorecer na fé, que não venhamos enfraquecer, que não venhamos parar. 3 lições, irmãos. Perseverança da fé. Essa perseverança, ela precisa nos encorajar a prosseguir. 3 dias foi o tempo em que Abraão viajou. E talvez dentro da sua questão você já esteja dias, meses, anos até. Mas persevere, não desista disso. Porque Deus não tem desistido de você. A perseverança da fé nos faz crescer espiritualmente. Na escola da vida espiritual, Deus nos põe à prova para também nos fazer crescer espiritualmente. Talvez seja isso e esse o momento que você esteja vivendo. E o terceiro, irmãos, é para transformar, para moldar o nosso caráter espiritual, a nossa vida espiritual, a nossa postura espiritual a partir da nossa perseverança na fé e chegarmos num ponto em que Deus deseja que todos nós cheguemos. Amém?